A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 9 e versículo de número 52 ao 56, que vai nos dizer assim: Abimeleque veio até a torre, pelejou contra ela e se chegou até a sua porta para a incendiar. Porém, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Então chamou logo ao moço, seu escudeiro, e lhe disse: Desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim. Mulher o matou. O moço o atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já estava morto, foram-se cada um para a sua casa. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera a seu pai, por ter aquele matado os seus 70 irmãos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por esta palavra que nós vemos, irmãos, que o nosso Deus, ele é um Deus justo. E ele sabe o tempo certo de fazer justiça. E eu já inicio esse vídeo dizendo para você que Deus, ele tem visto toda a maldade. Deus, ele sabe quem são pessoas que são como Abimeleque, pessoas que passam por cima de tudo e de todos para ter aquilo que elas querem, para ter poder. E Deus está dizendo, por um tempo, parece até que Abimeleque está ganhando território, mas depois eu mesmo derrubo. Eu quero te dizer uma coisa dos céus, tem gente que você hoje está olhando e parece que ele, que ela está ganhando território, está prosperando, mas Deus está dizendo, daqui a pouco eu, o Senhor, marcarei o encontro com Abimeleque, eu mesmo, eu derrubarei, eu mesmo farei cair. Deus estava vendo toda a maldade que ele estava fazendo. E por intermédio desta palavra, o Senhor diz para você, minha filha, eu contemplo tudo, meu filho, eu sei quem é Abimeleque. Eu sei quem são pessoas que estão passando do limite, com injustiças, com levantes, com malícias, maldades, fofocas, discórdias, contendas. Eu estou vendo tudo. A Bíblia vai nos dizer que esse Abimeleque, que era filho de Gideão, por causa do poder, ele mata os seus próprios irmãos e se declara rei. Tem muita gente se declarando o que Deus não falou que ele é, o que Deus não falou que ela é, achando que pode passar por cima de tudo e de todos, achando que pode conseguir o que quer da forma que quer, de maneira injusta. E Deus está dizendo, tirarei Abimeleque do poder, tirarei pessoas de Candarabacandaracandaráia que estão crescendo injustamente, pessoas que estão caluniando para crescer, pessoas que estão difamando para crescer, pessoas que estão se levantando como oposição, com bajulação para crescer. Eu tirarei Rabaiacandaracandaráia. Irmãos, os filhos de Gideão foram mortos pelo próprio irmão. Nós vamos ver aqui em Juízes, capítulo de número 9, versículo de número 4 ao 6, que vai nos dizer assim: E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos, que o seguiram. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se escondera. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Quando olhamos aqui, irmãos, parece que não vai haver justiça. Este homem se levantou contra os seus próprios irmãos, só sobrou um deles. Mas a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que ele se levanta contra 70. E um deles só sobrou porque se escondeu. Era o menor e ele conseguiu se esconder. E parecia que Deus não ia fazer justiça. Você já parou para pensar nisso? Que tem momentos que parece que Deus não vai fazer justiça? Tem gente se intitulando rei, tem gente cantando, tem gente pregando, tem gente pegando cargo, tem gente que parece que está prosperando na empresa. E você diz, cadê Deus?
Cadê Deus para mostrar quem é esse injusto? Cadê Deus para mostrar quem é essa injusta? Cadê Deus para revelar a verdade, para desmascarar? E Deus está dizendo, minha filha, meu filho, tudo é no meu tempo, fica tranquila, eu estou armando o cenário. Você crê que Deus está armando o cenário, meu irmão? Você crê que Deus está armando o cenário, minha irmã, para assim mostrar que é Ele quem derruba Abimeleque? Que é Ele quem tira Abimeleque de cena? É exatamente isso que Deus está fazendo. Ele vai tirar pessoas, irmãos, que agiram maliciosamente na tua história de cena. Ele vai fazer justiça por você, porque Deus, irmãos, Ele vê todas as coisas. E Ele sabe quem é quem. De Deus não se zomba, nem escarnece. As pessoas estão pensando que elas vão fazer o mal e vão viver naturalmente como se Deus não fosse cobrar. A cobrança chega. Dei ramandacanda rabacandaraia. Deus havia visto. Filhos de Gideão foram mortos pelo próprio irmão. Deus havia visto o coração de Abimeleque cobiçoso, querendo aquilo que Deus não havia dado a ele. Tem muita gente que quer o que Deus não deu. Tem muita gente que quer ter as coisas, irmãos, a qualquer custo, e para isso elas passam por cima de tudo, de todos, fazem o que for preciso. Mas Deus está dizendo hoje, por intermédio desta palavra, eu sei quem é Abimeleque, eu sei quem são pessoas que agem desta forma. Irmãos, Deus é lindo, Rabaia Candaraia, e Ele está vendo tudo. Abimeleque foi atingido, a Bíblia vai nos dizer, irmãos, por uma pedra superior de moinho ali na cabeça. E foi uma mulher que lançou esta pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque. Deus, Ele permitiu aquilo acontecer. Deus usou aquela situação para derrubar Abimeleque. Irmãos, Deus está derrubando pessoas que estão injustamente em alguns lugares, que estão agindo com injustiça, que está fazendo mal para os outros e agindo como se nada tivesse acontecido. Tem muito Abimeleque no mundo. Tem muita gente, irmãos, que tem feito mal sem culpa, rabacandaracandaраia, sem nem se arrepender, não há arrependimento no coração. Deus, irmãos, Ele conhece o coração do homem, Ele conhece o coração da mulher, e Ele sabia muito bem que Abimeleque só queria poder. Tem gente que não tá nem aí se você vai se ferir, se você vai desviar, se você vai se machucar. Tem gente que não tá nem aí pra sua alma, pra sua vida. Ela quer satisfazer o ego dela. Ele quer satisfazer o ego dele. Quer? Tome. Deus está dando corda a pessoas. E Ele está dizendo para que eu, o Senhor, possa derrubar. Para que eu, o Senhor, possa destruir. Irmãos, ai daqueles que caem na mão do Senhor. Ai daqueles que Deus resolve tirar de cena. Declare comigo, o meu Deus é justo e Ele está vendo tudo, Ele vai fazer justiça. O meu Deus é justo e Ele está vendo tudo, Ele vai fazer justiça. Irmãos, Deus, Ele vai fazer justiça na vida de homens, na vida de mulheres, dei rabacando, rabacandaraia, que estão me ouvindo agora. O Senhor vai paralisar algumas opressões. O Senhor vai parar alguns inimigos que pareciam ser invencíveis. Parecia até que Deus era indiferente aqui na história de Abimeleque. Parecia que Deus havia deixado para lá o que Ele havia feito, né? Às vezes a gente pensa assim na nossa história. Senhor, eu acho que o Senhor deixou para lá o que me fizeram. Só o Senhor sabe o quanto me feriu. Porque, irmãos, Abimeleque, ele teve coragem de tocar no seu próprio sangue, nos seus próprios irmãos. Tem gente que é terrível, que é maligna, que é perversa. Tem gente que tocou em você sem dó. Tem gente que tocou nas suas emoções sem dó. Tem gente que tocou urabacandaracandarai na sua vida espiritual sem dó. Tem gente que pegou seu nome, ó, e saiu espalhando para tentar te destruir. Se Deus não fosse na sua vida, você já estava morto. Você já estava morta fisicamente, espiritualmente. E por intermédio desta palavra, o Senhor está visitando a homens e a mulheres. E Ele está dizendo para você, te aquieta, minha filha. Te aquieta, meu filho, porque eu sou Deus de justiça e eu contemplei tudo. Chegou o tempo de Abimeleque pagar. O desejo de Abimeleque, meu irmão e minha irmã, era reinar. Ele queria aquilo para ele.
Tem pessoas que elas fazem, eu volto a repetir, tudo pelo poder. Tem pessoas que elas querem o que elas querem, elas passam por cima, elas machucam, elas maltratam. Elas pisam, elas humilham e até mesmo matam. E não estão nem aí sem sentir culpa. Quantas pessoas estão mortas espiritualmente por causa de guerras de poder? Quantas pessoas já não estão mais entre nós e não conseguiram, irmão, se levantar mais? Porque Abimeleque se levantou com fúria, dizendo: eu quero, eu faço, eu tenho, eu mando, eu desmando. Tem pessoas aqui, irmãos, que estão sofrendo perseguições, injustiças, situações que vieram para lhe destruir. Tá pensando o quê? Que Abimeleque brincou com os irmãos dele? Não, ele os matou mesmo. Só que Deus, irmãos, ele é um Deus que vê todas as coisas. E às vezes nós olhamos e nós temos a justiça de Deus como tardia. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus não tarda. A justiça do nosso Deus, ela não é tardia. Ela chega no momento certo. E por intermédio dessa palavra o Senhor está dizendo: a minha justiça chegará no tempo certo. Está chegando o meu tempo, minha filha. Está chegando o meu tempo, meu filho. E eu, o Senhor, farei acontecer a justiça. Eu, o Senhor, paralisarei Abimeleque. Eu, o Senhor, farei de maneira perfeita a justiça acontecer. Versículo de número 56 vai nos dizer assim: assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera a seu pai, por ter aquele matado os seus 70 irmãos. Você está vendo aqui, irmãos? O quanto a Bíblia ela é enfática, ela é clara, ela é detalhista aqui nesse versículo 56, ao nos mostrar que foi Deus que fez tornar sobre Abimeleque o mal que ele fizera a seu pai. Deus, ele viu tudo, irmãos. Deus, ele faz tornar pessoas o mal que elas fizeram. E eu vou te dizer uma coisa: o que fizeram contra ti tornará sobre a cabeça de quem fez. Quem está dizendo isso aqui não é a irmã Débora. Quem está dizendo isso aqui é a Bíblia. Tornou sobre a cabeça dele aquilo que ele plantou, aquilo que ele fez. O que o homem plantar, certamente ele colherá. Irmãos, de Deus não se zomba e nem se escarnece. Deus, ele é justo. Deus, ele é fiel. Deus, ele sabe o que o homem tem plantado. Fica tranquila, fica tranquilo. Cuida do teu plantio. Deixa quem plantou o mal contra você, porque vai chegar o tempo de colheita. Só cuida do seu plantio. Nós temos que cuidar do nosso plantio, irmãos. Nós precisamos fazer a nossa parte. Quando nós fazemos a nossa parte, quando nós cuidamos do nosso plantio, o nosso Deus, irmãos, ele traz a retribuição da bondade, da graça, da misericórdia, da fé, da mansidão, do amor, daquilo que nós temos plantado. Mas pessoas que plantaram mal contra você, elas vão colher aquilo que elas plantaram. Cuide do seu plantio, deixe quem está plantando mal contra você. Porque a colheita não vai vir para você, a colheita que vai vir para você vai ser a sua colheita. E você tem que se preocupar com ela. E não com as que estão plantando contra ti. Deus está dizendo: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Plantarão contra ti, mas quem vai colher é quem está plantando. Declare comigo: quem vai colher é quem está plantando mal contra mim. Acabou, irmãos. Quem vai colher é quem está plantando mal contra mim. Deus, ele é fiel e ele diz para você: eu sou Deus de justiça. Eu sei muito bem, com riqueza de detalhes, o que você enfrentou, o que você passou e o mal que te causaram, irmãos. Deus, ele é tão detalhista que o versículo 56 faz questão de enfatizar o que Abimeleque havia feito. Ou seja, que não passou desapercebido aos olhos do Senhor que ele havia matado os seus 70 irmãos. E por intermédio dessa palavra, Deus diz para você: não passou desapercebido aos meus olhos o que pessoas fizeram. Você está pensando, minha filha, que eu não vi as humilhações? Você está pensando, meu filho, que eu não vi os levantes? Eu vi tudo. Eu vi e estou dizendo para você, por intermédio desta palavra, que eu farei justiça. Eu vi e eu estou dizendo para você que eu mesmo vou cobrar. Deus, irmãos, ele é o Deus que dá paga. Deus, ele faz tornar sobre a cabeça de quem fez o mal que a pessoa fez. Abimeleque foi mal. Abimeleque foi perverso. De primeira, não pareceu que Deus ia cobrar. Tem momentos que não vai parecer que Deus vai cobrar.
Tem momentos que nós vamos olhar e muitas vezes nós vamos pensar que Deus não vai cobrar, irmãos, porque não vai parecer. Abimeleque até reinou por um tempo. Tem pessoas que até parecem que estão triunfando e você não está entendendo. Porque a gente, irmãos, acaba não entendendo algumas coisas. Não entendemos por que Deus não paralisa logo alguns inimigos. Não entendemos por que é que Deus, ele não faz com que pessoas colham logo o mal que plantaram, mas Deus tem o seu tempo. Deus tem os seus meios. Deus tem suas formas de trabalhar e nós não temos que entender. Declare comigo, eu não tenho que entender a forma de Deus trabalhar. Eu não tenho que entender a forma de Deus trabalhar. Nós não temos que entender. Deus trabalha segundo a vontade dele. Deus trabalha segundo o querer dele. A vontade é dele, o querer é dele. Ele trabalha segundo aquilo que ele mesmo designa para nós. Ele designou para a sua vida, sabe o que foi? Justiça, livramento. E quem te fez o mal, entregue na mão de Deus. Porque o que é dele, o que é dela já está designado. E quem vai fazer justiça será o próprio Deus. Ele diz para você hoje, a mim pertence a vingança e eu retribuirei. Deus conhecia muito bem quem era Abimeleque, filho de Gideão, que matou os seus 70 irmãos. Deus, ele sabe com riqueza de detalhes a história. Deus, ele sabe com riqueza de detalhes quem foi que te feriu, quem se levantou contra você, quem caluniou, quem fez contenda com teu nome, quem tentou manchar tua imagem, ricando, rabacandará, Deus está vendo tudo. E por intermédio desta palavra, Deus diz para você, descansa, eu sei de todas as coisas. Descansa, eu sei como trabalhar, e eu, o Senhor, trabalharei. Eu, o Senhor, trarei resposta e não tardará. Deixe Deus fazer justiça conforme a vontade dele. Pois da mesma forma que Deus não deixou impune o que Abimeleque havia feito, Deus também não vai deixar impune o mal que tentaram contra você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para te agradecermos, Senhor, pela tua benevolência, Pai, pela tua justiça, pelos teus livramentos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus que contempla tudo. O Senhor é um Deus que julga a nossa causa, que faz justiça no teu tempo. Quantas pessoas entraram aqui, Pai, afligidas, cansadas, Pai, exaustas, com tantas lutas, perseguições. Muitas vezes parece que o Senhor está indiferente à dor dele, que o Senhor está indiferente à dor dela. Mas por intermédio desta palavra, eu vejo o Senhor respondendo e dizendo, minha filha, meu filho, eu sei do seu sofrimento, eu sei do que você está passando e no meu tempo eu farei justiça de maneira perfeita. Rabacandaracandaráia. Foi o Senhor quem fez justiça. Foi o Senhor, Pai, que fez Abimeleque pagar, fez o mal recair sobre a cabeça dele. E essa justiça, o Senhor está dizendo para você hoje, é minha. Sou eu quem vou fazer aquilo que pessoas estão plantando com que elas venham colher. Deus, obrigada, porque a colheita é chegada e não tardará de acontecer justiça, como aconteceu aqui na história de Abimeleque, também acontecerá na vida daqueles que têm, Pai, plantado a malícia e a maldade contra a vida dos teus servos. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles. Uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também. Se eu tome, Pai, cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor,
Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos, é em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que é chegado o tempo da paga de Abimeleque. Tem pessoas que plantaram o mal e olhando ao olhar humano, humanamente falando, parecia que elas não iam pagar. Mas não me esqueça de uma coisa, Deus ele tem balança justa e chega o tempo da paga. E o Senhor hoje diz para você, chegou o tempo da justiça, chegou o tempo da cobrança, chegou o tempo da retribuição para o que Abimeleque fez contra a sua vida. Pessoas que se levantaram contra você como Abimeleque começarão a pagar de maneira clara e nítida, e Deus mostrará que a justiça foi ele quem fez. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare-me essa palavra. É uma confirmação, é uma resposta de Deus de que a justiça dele está próxima de acontecer. Que Deus te abençoe.